Olá, olá. Hoje eu vou contar uma história de Nasruddin. A felicidade não está onde se procura. Nasruddin encontrou um homem desconsolado sentado à beira do caminho e perguntou-lhe os motivos de tanta aflição. Não há nada na vida que interesse, irmão, disse o homem. Tenho dinheiro suficiente para não precisar trabalhar e estou nesta viagem só para procurar algo mais interessante do que a vida que levo em casa. Até agora eu nada encontrei. Sem mais palavras, Nasruddin arrancou-lhe a mochila e fugiu com ela estrada abaixo, correndo feito uma lebre. Como conhecia a região, foi capaz de tomar uma boa distância. A estrada fazia uma curva e Nasruddin foi cortando o caminho por vários atalhos até que retornou à mesma estrada, muito à frente do homem que havia roubado. Colocou a mochila bem do lado da estrada e escondeu-se à espera do outro. Logo apareceu um miserável viajante caminhando pela estrada tortuosa, mais infeliz do que nunca pela perda da mochila. Assim que viu sua propriedade bem ali, a mão correu para pegá-la, dando gritos de alegria. Essa é uma maneira de se produzir felicidade, disse Nasruddin. Então, essa história é muito interessante, né? Porque apesar de ser uma história pequena, as histórias de Nasruddin são em geral histórias que trazem algum humor, trazem também muitos ensinamentos. Então essa história a gente pode perceber que ela tem vários níveis, né? E para cada um pode tocar, né, e falar de uma maneira diferente, mas o que a gente percebe e fica muito claro que é a questão relacionada à felicidade, né? Um homem que tinha tudo, absolutamente tudo, precisava trabalhar, a vida dele estava, né, vamos dizer assim, arrumada, que é o sonho de muita gente. Não preciso me preocupar em pagar as contas no final do mês. Né? Eu escuto muito isso em terapia. Né? As pessoas chegam, mas eu quero ter dinheiro para não precisar preocupar pagar as contas. E aí a gente vê que ele estava atrás da felicidade. Né? Então, uma vida muito, às vezes, arrumada, organizada e que você tem tudo na mão, você pode ter tudo e fica muito fácil, talvez, e fica faltando alguma coisa, né? Então, essa questão da felicidade, que, claro, é um tema assim central na vida também de muita gente, né? Que quer ter paz, que quer ter felicidade, quer encontrar o amor da vida, tá? Ou ficar rico. É como se isso tudo fosse trazer a felicidade. E a gente vê que Nasruddin ele produz uma situação, né? Ele gera uma situação, ele cria ali um- uma situação em que ele mostra para o homem que a felicidade é uma coisa às vezes pontual, uma coisa simples. A gente dá valor às coisas simples, né? Que acontece, que é o inesperado, que chega às vezes e a gente está, né, numa situação às vezes que a gente não está percebendo quantas vezes a gente já é feliz, né? Por ter saúde, por ter vida, por estar bem, né? Ou porque a gente já tem pessoas boas na vida da gente. Então, é questão do olhar. Não é uma questão externa do que acontece somente fora. É o que está dentro da gente. É como a gente olha, entende, interpreta a vida. Então, essa história do Nasruddin traz todas essas reflexões, né? Como ele fica feliz por reencontrar uma mochila roubada. Agora, essa mochila ali também vai representar na viagem dele, né, tudo que ele tem. Então, imagina que quando você está viajando, e eu sou mochileiro, né, já fiz muitas viagens de mochila nas costas, tudo que você tem cabe na mochila. E muitas vezes você vê que você não precisa de mais nada. Né? Então, quando eu fiz o caminho de Santiago a primeira vez,
Tudo que eu precisei por mais de 30 dias, era tudo que eu tinha na minha mochila. Tava tudo lá. E era um casaco, uma calça, é, roupa íntima, né? Algumas camisetas, 3 ou 4 camisetas, e só, e só. E não tinha mais nada. Então, assim, o que a gente precisa às vezes é muito básico, né, para a gente poder sobreviver. Eu falo assim, eu voltei do caminho nessa época observando isso e falando assim, olha, a gente precisa de pouca coisa para gente que a gente possa carregar, né? Um prato de comida por dia pelo menos e um lugar para dormir. É isso que materialmente, né, a gente realmente precisa. O resto entra do padrão conforto. Então você precisa de mais conforto, talvez, em alguns momentos da vida. A gente vai precisando desses confortos, né? E o grande, né, restante são os desejos, né, que o próprio mercado cria na gente, provoca na gente. Então eu acho que essa história de Nasruddin traz essa coisa muito simbólica, né, do que é a felicidade, do que é a felicidade para cada um, que pode representar para você ser feliz e que a felicidade é uma situação, é um momento, é uma situação, é uma coisa pontual, né, que pode acontecer na sua vida, e que ela também pode ser provocada, ela também pode ser criada. A gente pode criar situações e momentos de felicidade na nossa vida. Então não existe essa felicidade constante em que a gente vai estar todo o tempo feliz, né? É muito mais um olhar interno e a gente também criar e dar valor às coisas que a gente já tem, né, e coisas que são importantes e que são fundamentais, e a gente observar, né, e ser grato também, né? Eu acho que a gratidão tem muito a ver com felicidade. E a gente ficar observando a vida, né, para a gente entender o que realmente nos faz feliz. E saber que do mesmo jeito que a gente vai ter momentos de felicidade, a gente também vai ter momentos de tristeza, porque faz parte da vida, né? Então fica aqui essa pequena reflexão para a gente começar o dia de hoje. Forte abraço, que uma estrela guia a todos.